Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz: Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, transformando a tristeza em esperança. Que a graça de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja presente nos corações neste momento. A reação de Neemias ao ver Jerusalém destruída foi somente chorar. Naquele momento, a tristeza foi tanta que não tinha forças para nada. Não sabia o que fazer, nem por onde começar. Mas não podia demonstrar tamanho desespero para não desanimar o povo de Deus. Então teve que tomar a difícil decisão de fazer algo por Jerusalém. A Jerusalém destruída simbolizava a situação que muitas famílias, igrejas e vidas que estão sendo oprimidas. Neemias representa o servo ou a serva de Deus que vê a situação e se entristece. Fica então no dilema de se desesperar ou dar esperança para aqueles que precisam. Por pior que seja a situação, preste atenção, vale a pena ter esperança, porque a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando estamos tristes, não conseguimos pensar, parece que a nossa mente bloqueia. Por isso precisamos aprender como alimentar a esperança em situações de desespero. Eu quero perguntar para você neste momento: você está sem esperança? Veja como Neemias conseguiu transformar sua tristeza em esperança. Em primeiro lugar, ele orou. A primeira atitude de Neemias foi orar. No capítulo 1, dos versos 5 a 11, traz uma linda oração intercessora por sua terra e pelo seu povo. Certamente, Neemias fazia isso constantemente, mas agora foi com mais intensidade que nunca. Como copeiro do rei, Neemias tinha influência para pedir alguma coisa. Contudo, preferiu se dirigir primeiro ao rei dos reis. Quando o rei Artaxerxes lhe perguntou a razão de sua tristeza e o que desejava, antes de responder, a palavra diz que Neemias então orou ao Deus dos céus. A minha pergunta para você neste momento: você tem buscado a Deus, tem orado a Deus antes de consultar o médico, o advogado ou quem quer que seja que você queira colocar nessa causa? Faça como Neemias. Busque em primeiro lugar
Ore e o Deus dos céus te dará a direção. Como Neemias orou diante do rei, como que ele pediu, teria sido o que chamo uma oração relâmpago. Estava tão ligado em intimidade com Deus que de maneira instantânea e automática orou pedindo forças a Deus. A oração traz a esperança que precisamos para vencer. Quando você não pode fazer nada além de orar, então ore, aleluia, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Antes de fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, tome um tempo de oração primeiro. É a oração que traz o poder para alcançar o impossível. Eu vou repetir: é a oração que traz o poder para alcançar o impossível. Você ora antes de resolver os seus problemas? A oração deve estar em primeiro lugar. Neemias também bateu nas portas certas, além de orar, de buscar a presença de Deus. Neemias aprendeu a aproveitar as oportunidades. A rainha também estava presente e o momento seria propício para sensibilizar o rei. Pediu ao rei Artaxerxes um tempo para realizar a obra de restauração dos muros de Jerusalém, bem como o material necessário. O rei não somente permitiu, como também patrocinou a reconstrução da cidade santa. Neemias sabia que precisaria de muitos apoiadores, por isso também pediu cartas do rei para os governadores que estavam além do rio Eufrates, no caminho para Jerusalém. Pediu uma carta para a guarda da floresta real, para que lhe fornecesse madeira para a obra. Também levou consigo uma escolta de soldados do rei e cavaleiros para fazer a sua segurança na viagem. Com estas cartas, por onde Neemias passasse, as portas estariam abertas. Jesus prometeu: batei e abrir-se-vos-á, e quem bate, aleluia, abrir-se-lhe-á. Precisamos parar de ficar lamentando e aprender a bater nas portas que estão diante de nós. Existem portas esperando para ser aberta, bastando apenas uma iniciativa. Muitas pessoas reclamam que não têm um emprego, mas não estão se esforçando suficientemente ou não aceitam um serviço que consideram inferior ao que deseja. Você está batendo nas portas certas? Aproveite a oportunidade. Tenha certeza que as mãos de Deus não estão encolhidas e nem os teus ouvidos fechados para não responder a sua oração. Talvez não seja da forma que você queira, mas eu quero te dizer uma coisa: deixe Deus agir e fazer da forma dele, porque no tempo dele o milagre é perfeito e é maior. Simplesmente creia.